Hoje eu vou te mostrar 3 opções de investimento para quem está iniciando aí nos fundos imobiliários, que são uma das classes de investimento mais seguras aqui do Brasil. Além disso, é uma das classes de investimento que mais trouxe retorno aí, renda passiva para os seus investidores. E aí os fundos imobiliários são a forma mais fácil também de você estar recebendo aluguel sem que você precise ter um imóvel físico. A gente sabe que aqui no Brasil os imóveis físicos são muito mais caros. Você consegue ter muito mais facilidade aí em comprar fundos imobiliários. Hoje temos fundos imobiliários aí na casa dos R$10. Inclusive, um dos fundos que eu vou te mostrar aqui, ele está sendo negociado na casa dos R$8, o que facilita muito para quem está iniciando. Então eu separei aqui 3 opções de investimento, aí, 3 fundos imobiliários para você que está iniciando ou para você também que já investe aí há algum tempo. Antes de eu te mostrar aqui os fundos, eu disse que os fundos imobiliários eles são a classe de investimento que mais traz renda passiva para os investidores. E a gente tem que entender aqui esse conceito de renda passiva e renda ativa, para ficar bem claro e a gente não se confundir. Renda ativa é você trabalhando ali pelo seu dinheiro. Então, todo aquele dinheiro que você tem que trabalhar, gastar o seu tempo, seja no seu emprego ou até mesmo na sua empresa, se você tiver que estar presente lá todos os dias, isso se chama renda ativa. Renda passiva é o dinheiro trabalhando para você. Então, mesmo que você fique ali na sua casa, você vai receber aí todos os meses os aluguéis, os dividendos, os proventos, e esse dinheiro que vem desses aluguéis e proventos são a renda passiva. Então, o intuito aqui é sempre você buscar ter mais renda passiva até que você tenha liberdade para estar fazendo o que você quer e o que você gosta, beleza? Então, entendido esse conceito, vamos lá, eu vou te mostrar o primeiro fundo imobiliário para quem está iniciando. Então, o primeiro fundo aqui do vídeo de hoje é o Kizu 11. Ele é um fundo de fundos, ou seja, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Aqui no gráfico a gente consegue ver que 98,7% do patrimônio desse fundo está alocado em cotas de outros fundos imobiliários e 1,4% está na renda fixa. Então, como é que funciona? Como é que esse fundo aí ganha dinheiro e gera receita? Ele capta o dinheiro dos investidores, vai no mercado ali de fundos imobiliários e compra cotas de vários fundos imobiliários, coloca numa carteira. Ele vai receber esses aluguéis desses fundos imobiliários e daí ele vai distribuir para os seus cotistas. Então é assim que esse fundo aqui gera receita. A gente tem que saber também em quais tipos de fundo que ele investe. Aqui no gráfico a gente consegue ver que 34,4% do patrimônio está em fundos de papel, 22,9% em galpões logísticos, 13,4% em shoppings, 10,6% em fundos híbridos, 8,6% em lajes corporativas, 1,4% está na liquidez, que é a renda fixa, 5,1% no setor bancário e também no varejo, e 3,7% no setor de educação. Então a gente já consegue ver aqui que ele é um fundo bem diversificado. E por que eu recomendo um fundo de fundos para quem está iniciando? Justamente por conta da diversificação. A gente sabe que quanto mais diversificação, mais segurança o investidor vai ter. E para quem está começando nos investimentos, o mais importante, talvez até mais importante que o retorno no início, é a segurança. Você não pode perder dinheiro aí, principalmente no começo. Então, fundos de fundos são uma ótima opção. E para mim o Kizu 11 é um dos melhores fundos de fundos aí que a gente tem no mercado. Vamos continuar olhando aqui, então agora a gente vai passar para os indicadores fundamentalistas do Kizu. Ele está cotado a R$ 8,13, então como eu disse, esse fundo aqui ele negocia mais ou menos ali na faixa dos R$ 8,00, o que é muito fácil para quem está iniciando, né? Você pode começar com muito pouco dinheiro. Ele tem uma liquidez diária acima de 135 mil negociações, então ele é um fundo muito líquido. Liquidez diária é a quantidade de negociações que ocorrem apenas um único dia com as cotas deste fundo. Então, 135 mil negociações todos os dias é muita coisa, o que deixa ele um fundo bem líquido e tranquilo caso você queira comprar ou você queira vender também as cotas deste fundo. Dividend yield atual é de 0,9% e o patrimônio líquido é de 414,6 milhões. O PVP está em 0,87. PVP é o preço pelo valor patrimonial. Abaixo de 1 significa que o fundo está barato, acima de 1 significa que o fundo está caro. E aqui a gente tem um PVP de 0,87, então a gente tem 13% de desconto nas cotas deste fundo. Ele está sendo negociado 13% abaixo do seu valor justo. Vamos continuando aqui, então, já estamos falando aqui, já falei ali do Dividend Yield, que é de 0,9, a gente vai olhar então a rentabilidade nos últimos 12 meses. O Kizu 11 entregou 10,52% de rentabilidade nos últimos 12 meses.
um total de 0,85 centavos por cota. Se a gente dividir esses 10,52% por 12, a gente vai ter um retorno de 0,87% ao mês. Lembrando sempre que esse retorno é livre de imposto de renda. Então, é um bom retorno, está dentro da média dos outros fundos de fundos. Então, o primeiro fundo, Kizu 11, tem uma boa rentabilidade e também uma boa diversificação. O segundo fundo do vídeo de hoje é o GGRC11. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, ele investe em imóveis físicos. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver que 45,65% do fundo são galpões industriais, alocado para indústrias. 54,35% do fundo são galpões logísticos, alocado para fazer a logística. Então ele é um fundo que tem dois segmentos dentro dele, o industrial e também o logístico. E aqui nesse outro gráfico a gente tem o ramo de atividades desses locatários. 23,11% é do comércio varejista, 21,81% metalurgia e siderurgia, 16,49% alimentos e bebidas, 15,04% no segmento têxtil, 13,16% química e petroquímica, 5,57% de papel e celulose e 4,82% no segmento de agronegócio. Então, por que eu indico aqui também o GGRC11? Por conta dele ter muita diversificação. Como eu disse, ele não é um fundo somente de logística e nem somente de indústria. Ele tem as duas partes. E se a gente pegar aqui num passado recente, durante a pandemia, muitos fundos sofreram, tiveram ali, principalmente os lajes corporativas e shoppings, tiveram muitos locatários saindo ali dos prédios e alguns fechando. E o segmento de logística industrial praticamente não sofreu muito. As empresas precisam dos galpões para estar alocando guardando seus produtos, e as indústrias precisam ali dos galpões para estar ali com seu maquinário produzindo. Então, é um segmento bem, eu diria assim, à prova de crises, meio à prova de crises. Eles conseguem se sair bem, mesmo em meio a crises, uma crise como foi a pandemia. Falando aqui de diversificação, ele possui 20 ativos, distribuídos em 9 estados brasileiros. Então ele é multiativo e também multi-regiões, o que traz mais segurança ainda, porque não está exposto apenas ao risco de um único ativo ou uma única região. O fundo possui também grandes empresas aqui do Brasil, locando os seus galpões. Empresas como a Ambev, a Hering, Lojas Americanas, Suzano e Copobras, o que deixa o fundo muito mais seguro. Afinal, essas empresas são muito mais difíceis delas saírem de um galpão. São empresas grandes que, muito pelo contrário, em vez de saírem, elas alugam cada vez mais galpões para estarem crescendo. E são contratos mais pesados, mais rígidos, que tem grandes multas caso uma empresa dessa queira sair ali de um galpão, o que deixa o fundo muito mais seguro. Agora a gente vai dar uma olhadinha, então, nos indicadores fundamentalistas. Ele está cotado atualmente a R$ 120,04, liquidez diária acima de 9 mil negociações. Dividend yield de 0,88% e o patrimônio líquido é de 969,6 milhões. O PVP é de 0,96. Então, além dele ter essa grande diversificação, ele também está sendo negociado 4% abaixo do seu valor justo. Agora a gente vai olhar como anda a rentabilidade do fundo. Nos últimos 12 meses, ele entregou 9,04% de rentabilidade, e um total de R$ 10,85 por cota. Se a gente dividir isso por 12, a gente tem 0,75% ao mês. Ele é um fundo que entrega, os fundos de tijolo entregam uma rentabilidade um pouco menor que os fundos de papel, mas eles têm uma segurança muito maior. Como eu já mostrei aqui, ele tem vários ativos locado para empresas de grande porte, então a segurança dele é muito mais alta. Por isso essa rentabilidade é um pouco mais baixa que os fundos de papel. Mas se você comparar com fundos de tijolo, ele está ali com uma rentabilidade na média ali, com os seus concorrentes, alguns na frente de alguns até. Por exemplo, o VILG 11 também é um fundo de logística, é um fundo que eu tenho na minha carteira, mas ele paga menos que o GGRC11. Então, esse fundo aqui ele é bem diversificado, fundo seguro e também está com uma rentabilidade dentro da média. E chegamos ao terceiro e último fundo aqui do vídeo de hoje, que é o MXRF11. É o fundo imobiliário com o maior número de cotistas aqui da nossa bolsa, então muito provavelmente você já deve ter ouvido falar dele. Ele é um fundo de papel que investe majoritariamente em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, que nada mais são do que um título de dívida do setor imobiliário.
E 76% do patrimônio está alocado em CRI, 7% em permutas financeiras, 15% em cotas de outros fundos imobiliários, então ele também tem cotas de outros fundos imobiliários dentro do portfólio, e 2% está alocado no caixa. E esses CRIs, eles possuem contratos. E esses contratos são indexados a uma inflação, né? Indexados a algum tipo de índice. A gente consegue ver aqui, neste gráfico da direita, que 33% dos contratos são indexados ao CDI, 50% ao IPCA e 15% ao IGPM. E por que é tão importante essa diversificação aqui dos indexadores? Por conta da inflação. A gente sabe que quando a inflação vem em baixa, os fundos de papel sofrem um pouco, quando a inflação vem mais alta, eles ganham um pouco mais. Então essa diversificação permite o fundo ter ali um portfólio distribuído em vários indexadores e está mantendo, por exemplo, quando o IPCA vem baixo, o CDI consegue segurar, o IGPM consegue segurar, e você vai tendo uma rentabilidade mais na média, né? mais horizontal, não é aquela oscilação que a gente tem e que a gente vê em alguns fundos de papel que são indexados apenas a um tipo de índice, beleza? Então agora a gente vai olhar aqui os indicadores fundamentalistas do fundo. Ele está cotado atualmente a R$ 10,25, então mais um fundo aqui que é bom para quem está iniciando, porque você precisa de pouco dinheiro para você começar a investir nele. Liquidez diária acima de 620 mil negociações, como eu disse, ele é o fundo com o maior número de cotistas aqui da bolsa, então a liquidez diária dele é gigantesca. Dividend yield atual é de 1,02 e o patrimônio líquido é de 2,3 bilhão. E o PVP está em 1,01. O fundo está 1% acima do seu valor justo. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou uma rentabilidade de 11,95% e um total de R$ 1,22 por cota. Se dividir esses 11,95 por 12, a gente tem 0,99% ao mês. Então, praticamente 1% ao mês nos últimos 12 meses e também livre de imposto de renda. Então, ele é um fundo bem diversificado, tanto no portfólio, tanto nos indexadores, e tem uma ótima rentabilidade, além de uma liquidez gigantesca. Você não vai ter nenhum problema caso você queira comprar ou vender aí as cotas deste fundo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like aqui. Dúvidas e perguntas, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.